Olá pessoal, Alexander Assis aqui do canal SOS Idiomas. E neste vídeo eu quero comentar a respeito deste fato que repercutiu muito na mídia, né? No mundo e também no Brasil, que é o caso do motorista Robson, que foi preso há mais ou menos 2 anos atrás na Rússia, quando ele tinha alguns medicamentos em sua mala proibidos naquele país, né? Lá é tratado como droga e a pena lá é muito alta, cerca de 20 anos para quem for apanhado, entre aspas, traficando esse tipo de droga. Bem, neste caso, houve aquela questão, se ele era inocente ou não. No Brasil, este medicamento não apresenta nenhum tipo de contravenção, não é crime, né? Você usar, você transportar, mas na Rússia, infelizmente, é. E ele foi apanhado e foi preso, e estava para ser condenado a mais ou menos 20 anos de prisão. Bem, o governo brasileiro, deputado também, senador, jogador de futebol, se empenharam muito, né? O Itamaraty brasileiro, né? O ministro das Relações Exteriores, se empenharam muito para que ele fosse solto, colocado em liberdade, né? E por fim, o presidente da Rússia, o Vladimir Putin, né? Assinou lá um documento que soltou e deixou o homem livre para voltar para o Brasil. Bem, a questão toda que eu quero aqui focar é que numa das entrevistas que ele deu quando chegou no Brasil, eu reparei uma coisa interessante que eu queria aqui compartilhar com vocês, e abrir um pouco da mentalidade de cada um de vocês a respeito disso aqui, que será muito importante, que é muito importante, né? Alguém perguntou assim para ele: quando você foi pego, quando a polícia encontrou os remédios em sua mala, qual foi a sensação? Você se sentiu traído? Ele respondeu: a sensação foi de decepção, surpresa, foram vários sentimentos ao mesmo tempo. Até porque é um lugar que eu não falo a língua. Veja lá, que coisa interessante. Até porque é um lugar que eu não falo a língua. Não pude me defender o suficiente para eles me entender. Eu também não os entendia. Enfim, deu no que deu, né? Essa fala está entre os minutos 2:06 e 2:32 de um vídeo aí do YouTube que vocês podem acessar. Interessante aqui, gente, falarmos sobre isso. Ele foi preso e não conseguiu se comunicar com os policiais, depois nem com as autoridades, né, que ele foi apresentado. Por fim, na prisão também, com certeza, ele não conseguia se comunicar com nenhuma pessoa ali. Agora imagine os problemas psicológicos, né, a tortura psicológica que esse homem sofreu. Ele disse que perdeu 20 quilos durante esse tempo. Né, a tristeza, isolado, ilhado, sem poder se comunicar, pessoas comentando coisas ao lado dele, ele sem entender, né? Aquela apreensão de saber o que vai acontecer nos próximos minutos, se alguém vai bater nele, se alguém vai matá-lo, se alguém vai levar para algum lugar ermo. Já pensaram isso aí, gente? Agora, é interessante que a gente vê nos grupos de brasileiros, né, que eu faço parte de muitos, brasileiros na Holanda, na Alemanha, na Bélgica, na Inglaterra, na França, em Portugal, nas cidades também, né, em Amsterdã, brasileiros em Haia, brasileiros em Porto, enfim, muitos brasileiros lá no Brasil dizendo: eu estou indo para a França, eu estou indo para a Alemanha. E a última coisa que as pessoas se preocupam, gente, é com o idioma. As pessoas romantizam, né, a imigração, romantizam ir para outro país, principalmente da Europa, sem tomar as devidas precauções. Outro fenômeno que acontece muito são os jogadores jovens que vêm para a Europa, que são vendidos, né, 17, 18, 20 anos. Chegam aqui também não sabem falar o idioma. Coisas que já no Brasil deveriam tratar desde jovem, colocar lá desde a escolinha, já ensinar o inglês, né, ensinar o idioma para aquele aluno, para aquele jogador, para aquele atleta, para que ele, quando for negociado, ele já saiba se articular fora, né? Então, por exemplo, também tem a romantização de brasileiros com relação a Portugal, dizendo assim: não, vou para Portugal porque a língua é a mesma, não sei o quê, papapá, papapá. Ora,
engana-se você de achar que o português aqui pensa ou acha que o brasileiro fala o português. Para eles aqui, o brasileiro fala o brasileiro, tá? Eu tô cá, né, há 12 anos, já morei na Holanda, morei na França, já estive em vários países, moro em Portugal e sei exatamente o que eu tô falando. Português não pensa que o brasileiro fala português. Fora de cogitação. Toda vez que se comenta alguma coisa, o brasileiro tava falando em brasileiro, ele falou em brasileiro, olha, meu filho tá começando a falar em brasileiro. É sempre assim. Na universidade, fui fazer antropologia em 2013, todos os professores, quando se falava de um livro traduzido no Brasil, se falava está traduzido em brasileiro, nunca em português, nem em português do Brasil, é brasileiro. Então, agora você imagina isso em outras instâncias do país, né? Se você entrar numa confusão de trânsito, se você brigar com outra pessoa, um português, você tiver de ser levado diante de um juiz, diante de um tribunal, diante da polícia, isso tudo vai afunilando, né? Nós brasileiros, nós temos vários símbolos unificadores com Portugal, mas diante de um problema, diante de um conflito, esses símbolos, eles colocam as partes como antagônicas e não como aproximadoras, né? A antropologia diz que muitos símbolos, vários símbolos, são unificadores, né? De uma nação, de um povo, de um grupo de pessoas. Mas o maior símbolo que existe é a língua. Então, pessoal, vamos nos preocupar mais em aprender o idioma, né? Eu tenho visto aí, né, que há um grande fenômeno, brasileiros, né, correndo atrás, indo em busca de aprender, indo em busca de aprender do inglês e outros idiomas também, mas é pouco. Temos que estudar com seriedade, desde jovem, implementar leis, implementar políticas que ensinem, que coloquem o inglês como segundo idioma oficial no Brasil. Por que não? Dizem que há pobreza, não é pobreza coisa nenhuma, que tem muitos africanos aqui paupérrimos, nepaleses paupérrimos, bangladeshes paupérrimos, são mais pobres que a gente, tudo fala inglês muito bem. Então não é pobreza coisa nenhuma. Eu estou desmistificando tudo isso num curso, num livro, né? Num livro pequeno que eu vou lançar, estou preparando, desmistificando tudo isso, né? Essa narrativa que diz, que comprova, entre aspas, porque o brasileiro não fala o inglês. Eu estou desmistificando, desmentindo, estou colocando lá as minhas razões, mas razões baseadas na realidade, baseadas em fatos. Tá ok, pessoal? Então era isso que eu queria falar com vocês. O idioma é super importante, né? É muito importante você aprender, você ter consciência, você ter ciência de que é necessário. Ah, só quero aprender, professor, não quero ler nem escrever, não. Tá bem, mas você chega no país para trabalhar, você precisa mandar um e-mail, você precisa assinar um documento, preencher um documento. Como é que você vai fazer? Tem que ler, escrever, entender e falar, sempre assim. Tá bem, pessoal? Muito obrigado. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.